sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast UFPR 360, dando um giro pela nossa universidade. O nosso episódio hoje é em homenagem à Semana do Migrante aqui no UFPR, que acontece do dia 17 até 25 de junho. A nossa convidada de hoje é a Kate, que é estudante aqui do campus e é também da Bolívia. Seja muito bem-vinda, Kate. Muito obrigada por me receber. Bom, Kate, eu queria começar te perguntando em que ano você chegou aqui no Brasil e o que te motivou para vir para cá? Eu vim em 2017 e a economia da Bolívia estava ruim. A minha mãe é brasileira e a minha avó estava muito mal de saúde, né? Então a gente decidiu vir pra cá unindo o útil ao agradável. Legal. Bom, Kátia, eu queria saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou academicamente quando você chegou aqui no Brasil. Falar e escrever em português. Eu entendia português por causa da minha mãe, mas falar e escrever foi muito complicado. Principalmente porque eu escutava minha avó falar também, mas era uma linguagem mais velha, por assim dizer. Então, me comunicar com pessoas da minha idade estava complicado. E quando você chegou, qual que você viu que eram as maiores diferenças assim, entre o sistema acadêmico de lá, da Bolívia, onde você estudava, e aqui no Brasil? Eu saí da Bolívia do que seria a 5ª série e cheguei aqui no Brasil na 6ª série, então não teve tanta diferença. O único é que lá na Bolívia é obrigatório ensinar uma linguagem indígena, então eu tive 1 ano de Quechua, eu não lembro mais nada, mas é obrigatório lá até o final do ensino médio. É, aqui no Brasil não, né? Não. E você citou, assim, um pouco da dificuldade que você teve com a língua, mas foi uma barreira muito grande a língua aqui? Não. Sua mãe é brasileira, né? Então, era uma barreira muito grande por conta da língua. A gente sabe que a língua portuguesa é muito complicada, né? O que mais me dificultou é que o português e o espanhol são muito similares, então terminava tem regrinhas confundindo. básicas que diferem muito, né? Sim, até hoje eu erro o gênero de coisas, tanto que eu virei piada por causa disso. Que o tablet, às vezes eu falo a tablet, o computador eu falo a laptop, tipo, no lugar do laptop eu falo a laptop, então fica complicado. E quando você chegou aqui, você teve que ter aula de reforço, alguma atividade extra, assim, pra acompanhar a turma aqui no Brasil? Não, isso lá na Bolívia eu estava mais avançada em ciências, matemática, as coisas que vi no sexto ano eu já tinha avançado antes. Então, história do Brasil eu entendia o que o professor falava, o complicado era as questões discursivas. Meu foco principal foi português, então não foi necessário. E você participou aqui na escola no Brasil de feiras ou projetos extracurriculares, Olimpíadas, aqui na escola, nas escolas aqui? Eu estudava no Colégio Adventista. O Colégio Adventista não participa de Olimpíada, mas eles têm os Adventure School, que seria competições entre as unidades dos adventistas na cidade ou na região. No Adventure School, ironicamente, ganhei ouro em português. Gente! Mas não, Olimpíada não. E fora da escola tem a OVG lá em Goiânia, que é um projeto que tem aulas extracurriculares. Lá eu fiz robótica, que me trouxe pro curso que eu faço hoje em dia, dança e culinária. Me pergunta se eu sei cozinhar hoje em dia. Não sei. E como que você avalia, assim, em termos de oportunidade, a sua trajetória acadêmica, né, aqui no Brasil? Eu acho que eu tive muita sorte. Eu consegui bolsa, depois no segundo ano que eu cheguei aqui no Brasil, eu consegui bolsa 100% no Colégio Adventista para conseguir estudar na escola privada. Muitas pessoas não têm essa sorte. Eu tenho uma amiga que veio da Venezuela e ela não teve essa sorte, teve mais dificuldade também porque os pais não eram brasileiros. É mais difícil adaptar, né? É mais difícil se adaptar. Mas agora ela tá numa federal estudando biotecnologia. Legal. E você já pensava em fazer Universidade Federal sempre, assim, desde o seu ensino médio? Sim, eu queria medicina, né? Particular é muito caro. Então, a ideia era fazer medicina numa federal. Aí eu descobri que eu gosto da área da tecnologia e terminei parando em inteligência artificial, muito afinal, associado. tudo vai dar certo, do mesmo jeito. E você estudou sozinha pro vestibular ou você teve acesso a cursinho e tudo? No último ano do ensino médio, eu consegui passar pro cursinho da Federal, que era de noite. Não passei, então eu consegui bolsa de 50% num cursinho privado. Aí eu fiz 1 ano de cursinho privado. Legal. Bom, pessoal, a Kate também é caloura aqui do nosso curso de Inteligência Artificial e Engenharia de Software, aqui no campus de Jandaia do Sul. Eu queria te perguntar, Kate, como foi pra você o processo de entrar aqui na UFPR? Uma surpresa. Eu descobri o curso de Inteligência Artificial e Engenharia de Software da UFPR nos últimos 30 minutos do SISU. Você queria fazer medicina na UFG, né? Eu queria fazer Inteligência Artificial na UFG. Inteligência Artificial. Aí eu tava vendo a nota de corte que tem no SISU, que dá pra ver a nota de corte dos dias anteriores, que eu fui idiota e não anotei. Aí eu fui pesquisar inteligência artificial e descobri que tinha inteligência artificial e engenharia de software. Eu cheguei na piada com a minha mãe e falei, nossa, uma graduação e uma pós 2 em 1.
Aí eu coloquei, de última hora, eu não sabia se ia passar, não, foi uma aventura e tanto. Mas o que te motivou a escolher esse curso? A área da tecnologia em si, né? Eu fazia robótica e o meu professor, ele tava fazendo vestibular para passar inteligência artificial na UFG. Que legal. Aí O professor o fazendo. professor, mas é que ele era do técnico, aí ele tava dando aula de robótica para ganhar um dinheiro enquanto estudava. Aí eu descobri o curso, fui na feira de profissões lá da UFG, aí eu descobri que dava pra aplicar inteligência artificial na medicina. Aí eu falei, nossa, gente, que tudo, porque juntava o que eu tava gostando muito, que era robótica, programação e medicina, que era o que eu sempre gostei. Aí eu fiquei, é tudo que eu mais quero na minha vida, é isso que eu vou fazer. Sim, aí você acabou aqui, mas como que foi a sensação de entrar assim, em um curso novo, né, pioneiro? A gente é meio as cobaias, porque eu também sou aluna de inteligência artificial aqui na UFPR de Jandaia do Sul. Como foi pra você essa sensação de apostar em um curso novo, né? Uma coisa que... É assustador. Tipo, eu sei que o curso tem um futuro muito próspero, Sim. porque inteligência artificial é o futuro. A gente acredita, né, na oportunidade, Mas a gente tá fazendo a trilha. Tipo, a gente tá entrando numa mata, a gente tá fazendo a trilha. Então é assustador não ter certeza do futuro, não ter certeza do curso. Mas também tá sendo muito divertido. E como tem sido sua experiência até agora, cursando? A gente só tá no primeiro semestre, mas bem tenso. Ah, tá sendo legal. Estamos perto da semana de provas, então tá tendo uns leves surtos, mas tá sendo legal. Sim. E quais foram as maiores dificuldades até agora, assim, no seu primeiro semestre? Álgebra linear, com certeza foi álgebra linear. A minha também. E morar sozinha, porque eu sempre morei com a minha mãe, então morar sozinha. Mas teve uma família muito legal que me adotou, então eu não tô tão sozinha assim na cidade. Que mas bom. É isso. E quais as disciplinas você mais gostou até agora? Eu sei que a gente só teve 5, né? Mas tem alguma que a gente mais gosta? Foi algoritmos, porque eu acho que... É a mais desafiadora também, né? Eu acho que como um jogo. É que assim, você quebra a cara no começo, aí aprende, aí passa de nível, aí você volta a quebrar a cara, aí aprende de novo e passa de nível. Às vezes você não aprende, continua quebrando a cara, mas são detalhes. Mas é bom, é bem desafiador, né? E quais espaços dentro da universidade você tá mais frequentando? As salas de aula. Não, mas fora das salas de aula tem uma sala onde os alunos podem sentar e estudar. Não é necessariamente a biblioteca, então não precisa ficar aquele silêncio. Normalmente Eu sei que você gosta meio dos laboratórios, né? Eu tô também invadindo muito o laboratório de química. Que é que a gente não tem ainda aula de laboratório, mas... A gente não vai ter aula de a gente laboratório. não vai também ter, mas é bem legal os laboratórios daqui mesmo. E como você vê o mercado de trabalho para quem está, né, nesse curso hoje? Infinito. É que, assim, inteligência artificial dá pra aplicar em qualquer carreira que você imagina. Então, tem muita demanda para poucas pessoas trabalhando na área, então o mercado de trabalho é basicamente infinito. Sim, é uma coisa que mais chama atenção aqui no nosso curso hoje, né, principalmente. E você tá em algum projeto de extensão, alguma iniciação científica? Sei que você foi na feira de cursos, né? Conta pra eles um pouquinho. A feira de cursos foi um projeto para promocionar o nosso curso, que é basicamente desconhecido no estado. Muitas pessoas chegaram lá. Tem o vestibular da UFPR, inclusive, não sei se as inscrições já fecharam. Também não. Aí chegaram lá falando que já tinham feito inscrição e não sabiam que tinha inteligência artificial. Então, a feira de cursos foi muito bom para promocionar o curso, mostrar as propostas, falar que aqui em Jandaia... Também eu participo do projeto de extensão que é por dentro do computador. E até o final do ano, se Deus quiser, eu vou entrar numa iniciação científica. Muita coisa para um ano só, mas tá prometendo muita coisa. Tá. E você já tem ideia de qual área na inteligência artificial você quer seguir? Na medicina. Sim, contou. Provavelmente. Foi um sonho que juntou com outro. Nossa, foi depois, maravilhoso. Duas áreas que eu amo bastante que conseguem se congeniar. Eu achei perfeito. E depois da faculdade, você pretende fazer um mestrado, um doutorado ou um intercâmbio? Durante a graduação, eu gostaria de fazer uma graduação sanduíche e ir para algum outro país. E eu planejo fazer mestrado e doutorado porque eu planejo seguir a linha da pesquisa, né? Então, é bom continuar na vida acadêmica para isso. Sim. Você pretende trabalhar depois, né, claro, aqui no Brasil ou tem plano de atuar em outros países? Contanto que eu consiga fazer IA na medicina, eu vou para a China se for necessário. Entendi. E quais competências você acha que é essencial para quem tá querendo, né, vir para cá fazer esse curso?
Tem que ser muito proativo e curioso. A área da TI continua evoluindo cada dia. Uma tecnologia que é muito forte hoje pode ser inútil amanhã. Então, você tem que ser persistente, continuar estudando e ser curioso para saber o que está surgindo daqui a pouco. E tem que gostar de matemática E também. tem que gostar muito, muito de matemática. Porque até agora, o primeiro semestre, foi só isso. E qual o diferencial que você vê que tem no nosso curso em relação a outros cursos da área de tecnologia, né? Como a piada que eu fiz, é uma graduação e uma pós, tudo junto. Inteligência artificial está sendo muito procurada. O mercado de trabalho precisa muito de desenvolvedores de inteligência artificial. Então, já conseguir esse avanço, esse plus na nossa graduação já é um ótimo diferencial. Bom, Kati, para finalizar, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem aí para outros estudantes, imigrantes, que estão estudando aqui no Brasil. O que você acha para incentivar eles, motivar? Nunca desistam. É complicado no começo se acostumar ao idioma. Eu tive uma certa vantagem por causa da minha família. Mas não desiste, em algum momento você consegue e tenta consumir conteúdo brasileiro. Eu aprendi a falar com pessoas da minha idade por meio de Chiquititas e a minha sintaxe melhorou lendo livros como Percy Jackson. Então, tem que ser curioso também, tem que ser curioso. Não fica se isolando numa bolha. Tem que tentar expandir para entender mais a cultura e o idioma do local. Sim. Bom, Kati, muito obrigada por você ter vindo. A gente agradece muito sua presença. Bom, pessoal, o episódio foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até a próxima. Tchau! Tchau!